Algumas pessoas nesse ano vieram me agradecer que usaram um cronograma de 1 mês e de 2 meses no ano passado e conseguiram uma vaga no Enem. Até em medicina passou gente usando o cronograma de revisão. E isso não quer dizer que o cronograma é milagroso ou que qualquer pessoa vai passar estudando 1 mês ou 2 meses. Mas o que isso diz pra mim é que é sim possível passar no Enem estudando só uma parte do conteúdo e não o conteúdo completo. Porque quando eu fiz o cronograma de 1 mês e 2 meses, eu não consegui colocar todo o conteúdo do Enem, porque não dá tempo. Então a primeira dica e mais importante de todas para a pessoa que não tem tempo de estudar é: estude os tópicos que mais caem como prioridade. Em vez de sair estudando tudo, você estuda primeiro o que mais cai. Que uma coisa que todo mundo precisa entender: se você tem tempo infinito para estudar para uma prova, você vai estudar para essa prova tudo que cai e tudo que eventualmente pode cair na prova. Mas se você tem um tempo reduzido, você vai estudar o que cai na prova, você não vai ficar estudando o que pode cair na prova. E se você tem um tempo menor ainda para estudar, você vai pegar dos tópicos que caem, os tópicos que mais caem na prova. E assim se reduz muito a carga do que você vai ter que estudar. E é muito importante que você entenda isso, porque grande parte da prova está concentrada em poucos tópicos. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu cronograma de 2 meses, eu fiz um ranqueamento. Quais tópicos caem mais? Se você for dar uma olhada em matemática, 70% da matéria que caiu no Enem dos anos de 2017 até 2019, 70% da matéria estava concentrada em 7 tópicos dos 15 que caíram. E para a natureza, 80% da matéria se concentrava em 15 tópicos. Então, se você junta essa questão de muita matéria que cai, estar em poucos tópicos, mais a questão do TRI, que as questões fáceis valem mais, você estudando de forma mais enxuta, você pode priorizar no seu estudo o que mais cai e com o tempo que sobra, você vai aparando as arestas, você vai ver nos outros tópicos. Assim já dá para você ter um ótimo resultado, mesmo com pouco tempo. Então a primeira dica e mais valiosa, e esse é o motivo de ter gente que consegue passar estudando 1, 2, 3 meses, é que você pode estudar o que mais cai e já tem uma chance de ter um resultado bom. Então você não pode ficar estudando o que cai pouco. Você vai deixar para estudar o que cai pouco quando você tem um tempo de sobra. Então começa a ficar ligado quando alguém passa algum material de tópicos que mais caem, ou alguém faz um vídeo, esse tópico sempre cai no Enem, que isso já vai te dar uma pontuação extra. E você usa o pouco tempo livre que você tem para gastar no que realmente cai. Mas eu tenho mais 6 dicas para te ajudar se você tem pouco tempo para estudar. E a segunda também é bem simples, e quanto mais criativo você for, melhor você se sai nessa dica. Muitos assuntos você consegue agrupar 2 aulas diferentes para ver em uma aula só e fazer uma bateria só de exercício, ganhando produtividade. Em vez de você gastar 2 horas em um dia, 2 horas em outro dia, você junta as duas e consegue fazer as duas simultâneas em 3 horas, por exemplo, e acaba ganhando tempo. E aqui eu vou te dar alguns exemplos bobos para você entender como faz isso, mas é com você juntar isso. Quanto mais criativo você for, mais fácil é juntar tópicos. Então, por exemplo, geografia. Você vai ter uma aula de climas do Brasil e uma aula de biomas do Brasil. Eu, pessoalmente, gostaria de agrupar essas 2 aulas e condensar em uma aula só. Porque aí você só abre uma vez o Atlas, o clima está relacionado com o bioma, você faz 2 listas de exercícios, se junta as duas e faz metade de cada. Então você consegue juntar 2 aulas em uma. É uma forma de juntar, ganhar tempo e produtividade. Por exemplo, para matemática, você vai ter uma aula de equação de primeiro grau, uma aula de sistemas e uma aula de gráficos, sendo que vários dos gráficos são de primeiro grau. Você junta as 3 e vai sobrar um pouquinho de gráficos para você ver que não é de primeiro grau, mas em uma aula só você já vê sistema, que é basicamente 2 equações de primeiro grau, equação de primeiro grau e gráficos de equação de primeiro grau. Você também já ganha tempo. E às vezes é até mais simples, como por exemplo, você tem uma aula de ascensão do feudalismo e uma aula de queda do feudalismo. Agrupa as duas e tenta ver numa tacada só o feudalismo inteiro. Terceira dica para ganhar tempo: matérias que você já sabe, já domina, tópicos que você já domina, na parte de teoria, dá uma passada bem rápida e já vai para exercício, já vai treinar. Então, no que você não sabe, você vai para teoria e gasta o tempo que for necessário para aprender. Porque não aprender também não vai resolver seu problema. Mas aquilo que você já sabe, na hora que você for para teoria, só procura o que faltou na primeira vez que você viu e aí já vai para exercício treinar. É outra forma de ganhar tempo. A quarta dica eu já cansei de falar, então eu só vou por referência a vídeo para você procurar e pesquisar por conta própria, mas
troque os seus processos passivos por processos ativos. Então começa a fazer revisão ativa, leitura ativa e escrita ativa. Por quê? Quando você faz uma coisa passiva, você não retém aquela informação, o que vai te obrigar a estudar de novo. A pior coisa para quem não tem tempo é ficar estudando o mesmo tópico várias vezes. Você precisa fazer revisão. Você sempre vai precisar fazer revisão. Não tem como você eliminar esse tempo. Revisão é importante para você ir bem. Mas você ficar reaprendendo é desperdício de tempo. Você tem que aprender a primeira vez e depois só fazer revisão. Usa o processo ativo, que você vai aprender melhor a primeira vez e vai precisar fazer menos revisões. Então pega os tópicos ativos, que aí você faz uma revisão bem feita, você não precisa fazer tantas revisões, você aprende direito, não precisa aprender de novo, e aí você vai lá no meu vídeo, começa no meu vídeo de erro do observador, que vai ser um guia para as outras técnicas de estudo. A quinta dica, inclusive, tem a ver com a escrita ativa. Na escrita ativa, eu falo para você criar um material confiável e enxuto. Então a quinta dica é, tenha esse material de tudo o que você já viu de uma forma enxuta, para em qualquer momento, se tiver que tirar uma dúvida ou esquecer uma matéria, você pega esse seu material que você confeccionou e dá uma olhada rápida. As vantagens disso em termos de tempo são muitas. Primeiro que como você que fez aquele material, como você que escreveu, na hora que você bater o olho, você já vai lembrar do que se trata. Você não vai precisar ficar lendo um monte de coisa. E como você que organizou e tá tudo no mesmo lugar, também é muito mais rápido você achar aquilo que você está procurando. Você não precisa abrir um monte de livro, abrir um monte de videoaula. Então se preocupa em criar anotações muito bem feitas, para facilitar esse trabalho de busca depois. A sexta dica é, planeja o que você vai fazer. Pode ser um planejamento semanal, pode ser um planejamento diário, mas põe numa listinha, vou fazer isso, isso, isso. Se você não tem tempo, não dá para você estudar coisa à toa. Você tem que ir direto ao assunto. Você tem que falar assim, eu já sei que segunda-feira à noite eu vou ver esses 2 tópicos. E pronto, você vai segunda e tenta ver os 2. Não vai ficar perdendo o tempo todo escolhendo o que você vai fazer, não vai ficar também vendo assuntos porque você acha interessante. Você tem que pegar a primeira dica de escolher aquilo que mais cai e colocar na sua semana. Quando eu vou fazer esse assunto? E a 7ª dica é, cria uma lista sua de pendências ou dúvidas para você não ter que parar o tempo todo o seu estudo e poder procurar quando você tiver um tempinho livre. Então vou dar um exemplo, você tem 2 horas para ver determinado tópico. Não dá para você parar para procurar tudo. Claro que algumas coisas você tem que procurar para continuar o estudo, mas outras dúvidas você pode tirar depois. Pega essas dúvidas, pode ser dúvida de algum assunto, pode ser dúvida de uma palavra que você não conhece, anota numa lista sua. Eu pessoalmente fico mandando para mim mesmo no WhatsApp. Então eu tenho o WhatsApp com o meu nome que eu clico e tem tudo que eu preciso tirar dúvida depois. Você tendo essa listinha de dúvida, sempre que surgir um tempo vago, então por exemplo, você acabou o almoço mais rápido, pega essa lista e vai tirando as dúvidas. É um jeito de dividir o que você precisa aprender para ver mesmo quando você não tem tempo e não parar o seu estudo principal. Então essas são 7 dicas para quem não tem tempo ser mais produtivo. Eu espero que te ajude e obrigado.